E hoje é um podcast um pouco diferente. Eu recebi aqui na escola e aqui nos estúdios Jason Santana. A gente já tinha feito uma entrevista falando um pouco sobre a história dele. E agora nessa nova série aí, tratando sobre assuntos diversos aí da área da construção, que é interessante para todas as pessoas envolvidas na construção, seja onde você estiver pelo mundo. Jason, seja bem-vindo aqui ao Café com Construção. Obrigado mais uma vez, uma honra estar aqui, um bate-papo interessante, procurando compartilhar algumas informações e também aprender um pouquinho mais cada dia. Ah, bom demais. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre a importância dos contratos, né, nas transações de construção. E quando a gente fala em contrato, fica parecendo que é só o contrato ali de compra e venda, mas quando vai fazer uma construção de uma casa, né, tem todo um processo desde a compra da casa ou do terreno para uma construção nova, ou da compra da casa para reformar. Todo o processo está envolvido vários momentos que precisa ter contrato. E nada melhor que Jason, aí, proprietário da North American Development, ali em Somerville, com vários desenvolvimentos daquela área, para a gente falar sobre isso, né? Ô Jason, qual que é a importância, assim, geral, depois a gente entra em detalhes de cada um, de um contrato num processo, tipo o processo que vocês fazem? Primeiro fala um pouco aí do que a North America faz hoje. Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu não sou advogado, então qualquer coisa legal seria interessante consultar um advogado para realmente entrar nos detalhes. Eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência, de alguns erros que a gente cometeu e algumas mudanças que a gente fez exatamente para evitar esse tipo de erro. Como nós lidamos muito com pessoal terceirizado, com subcontractors, às vezes a expectativa não é comunicada da maneira certa. E quantas vezes já aconteceu com você ou com pessoas que mexem com construção de acabar o trabalho e olhar e falar assim, mas faltou isso. Aí você fala, mas isso aqui não estava incluído, estava incluído. Então, o contrato para a gente nada mais é do que mais uma afirmação, mais uma clareza em escrito da expectativa que a gente tem do que vai ser feito, do que vai ser fornecido, questão de material e mão de obra, como vai ser pago, o tempo que vai ser pago e o tempo que vai ser feito também o trabalho, né? Porque é outro problema que a gente tem, construção, nós sabemos que a obra sempre custa mais caro e sempre demora mais. Então, esses para mim são os principais objetivos de um contrato, até a clareza da expectativa que eu tenho em relação ao serviço que vai ser prestado. E nós temos ali alguns passos, né? Que vamos supor que você vai para o mercado comprar uma casa antiga ali. A expectativa é você reformar essa casa ou ampliar e colocar no mercado de novo. Então vamos imaginar esse processo, né? Vamos imaginar esse processo, essa linha do tempo aí. Como que seria essa linha do tempo aí? Bom, para a gente dar certo, acontece dessa maneira. Pode ter várias pessoas que fazem um negócio diferente, mas para a gente funciona assim. A gente acha uma casa no nosso mercado que a gente acredita que tem um potencial. Nós somos eu acredito que nós somos muito mais uma empresa de investimento do que uma construtora, porque nós temos investidores envolvidos com as nossas compras e a gente acha uma casa. Geralmente o meu irmão me liga e fala, Jason, olha, tem uma casa na 123 Main Street, vai lá dar uma olhada. Aí eu vou lá, dou uma olhada na casa e o que a gente determina? Como a gente pode tirar o melhor proveito daquela casa? Muitas vezes é adicionando um andar, terminando um basement, fazendo uma adição, transformando em 2 apartamentos. Tá? Então tem várias. A gente vai descobrir qual que é o ideal. Como que a gente pode maximizar o lucro daquela casa. Segundo passo, por quanto venderia? A gente trabalha de trás para frente. Se a gente trazer essa casa da melhor maneira possível, por quanto que vende ela? Aí vamos colocar aqui um número. Supor que essa casa venderia por 500 mil.
Aí nós vamos trabalhar no nosso budget, no nosso preço de reforma, né? No nosso preço de obra. Hoje nós temos um processo, depois de 10 anos desenvolvendo, né, praticamente, um processo de budget que funciona para a gente. É um processo assim até um pouco complicado, porque envolve tudo, até conta de água a gente adiciona, conta de luz, permits, tax da cidade. Cada cidade cobra um tax diferente, dependendo do tamanho da casa. A gente põe tudo na nossa budget. Depois que a gente chegou nesse passo, mãos à obra, né? Vamos determinar o tempo. Hoje nós temos uma equipe de um tamanho legal na nossa empresa, então todo mundo, a gente tem um arquiteto, engenheiro, a pessoa que faz 3D das casas e os nossos project managers. Ele já define qual a project manager vai tocar aquela obra, praticamente entrega a budget na mão dele, fala, olha, você tem esse tanto de dinheiro e esse tempo para acabar essa obra. E começando a obra, né? Temos reuniões, dependendo do momento da obra, ou semanal ou a cada 2 semanas para saber do projeto. A gente usa um software chamado Builder Trend, que também nos ajuda a fazer o management do dinheiro e da obra. E é onde que os subcontractors, chega a parte do subcontractor, o que a gente fez? A gente tem uma dificuldade muito grande do nosso subcontractor ter um contrato, ter uma estrutura de negócio. É uma coisa que a gente vem sofrendo há muito tempo. Às vezes eu pedi um preço de um subcontrato, ele mandava um text message para mim, é 30 mil, 15 mil. Então fica um pouco assim, deixa a gente muito vulnerável. Tá, mas vamos voltar só um pouquinho. Na compra, né, a gente tá falando aí sobre contratos, então é importante também, você tá comprando uma propriedade, você avaliou e viu que aquilo ali dava um bom negócio, né? Vocês vão ter resultado mediante a experiência que vocês já têm. É importante nessa compra também para depois não ter alguma surpresa desse contrato de compra. Alguns cuidados tem que ter também. É quase que obrigatório o contrato de compra. Você tem até um standard, cada estado tem, né? Massachusetts tem um standard contrato para compra e venda de real estate. Então, você é um contrato que o governo já te oferece. E aí é importante, diferente, né? Tem pessoas nos ouvindo na Europa, na África, no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. E no Brasil tem muita coisa, um valor dentro do documento e o outro valor por fora, né? E aqui, então, aqui é dentro, né? Aqui é real. Olha, eu vou dizer baseado na minha experiência. Sim. Então, o valor que a gente tem lá no contrato é o valor que vai ser compro e pago pela casa. E, como eu tô falando, cada estado aqui oferece o seu próprio modelo de contrato. Lógico, você pode editar, por exemplo, vai ser com a geladeira ou sem a geladeira. Sim. Depois, tá entendendo? Mas o Massachusetts tem um Standard Real Estate Agreement. Entendi. E também, eu acho que esse ponto que a gente levantou aí, visto que nossos ouvintes é o cidadão do mundo, né? Ter esse cuidado. Se vir fazer um negócio nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem coisa errada? Tem coisa errada. Mas nós estamos falando agora sobre contratos de compra e venda de casa. O valor que está no contrato é o valor real, é o que vai ser comunicado para o Estado, para o governo, até para incidir impostos e tudo mais. Inclusive é público, né? O real estate, quando você compra uma casa, você pode checar na internet quanto foi pago o valor pelaquela casa. É um documento público. E tem o website Zillow, né? Que é especializado nisso, né? Você pode entrar lá e ver o dia que eu comprei minha casa e quanto eu paguei nela. E engraçado também que até as últimas vendas todas ali de uns anos para cá, né? Sim. Tem tudo ali, todo o histórico. Então, a gente vê aí nesse início também, é muito importante, se você não tem na sua equipe um advogado, é importante não deixar só pro cara que está te vendendo também fazer o contrato do jeito de você chegar lá e assinar. É interessante você usar um profissional da área, né? Como você vai arrumar o seu carro, você vai no mecânico, você vai comprar uma casa, procura um corretor. Nós também temos uma equipe de corretores e temos advogados, certo? Tem os advogados que estão lá para defender o cliente, porque o corretor do vendedor, ele está lá para defender o vendedor.
E o corretor do comprador está para defender, e nem defender, mas auxiliar. Auxiliar o comprador. E um bom corretor vai auxiliar o seu comprador a um bom advogado, que tem experiência, que vai realmente ler o contrato, porque é uma transação financeira muito grande. Aqui, uma casa aqui na nossa região, como você sabe, é uma quantia boa de dinheiro e pode realmente criar um problema sério. Vamos dar mais um passo atrás. E aí, por você ser uma empresa de investimento também, você tem também o investidor da sua empresa. Então, que seja na sua empresa ou em outra, com o mesmo gênero, é importante também entender esse contrato. Porque o contrato, às vezes, você me falou hoje no almoço, muito importante, é alinhar as expectativas. Senão a pessoa está investindo dinheiro, não ficou mal informado sobre qual o percentual de retorno, em quanto tempo esse percentual, se é em 6 meses, se é em 1 ano. Então, isso também é no contrato, né? Do investimento. Aí é outro contrato, né? Então, tem um contrato de compra e venda. Hoje nós vamos falar de todo. A ideia é nessa linha falar de todos os contratos. Aí temos o contrato de compra e venda, aí temos o contrato com nossos investidores. Aí já é um contrato que nós criamos. Com o nosso advogado, temos um contrato com os nossos investidores. A gente hoje tem aqui a gente fala de piscina de investidores, um pool of investors, né? Então, quando a gente determina que uma casa é um bom investimento, a gente liga, olha, estamos com oportunidade, e a maioria deles já até tem, porque a maioria dos nossos investidores já investiram várias vezes, mas quando tem uma pessoa nova querendo investir, eu sempre mando uma cópia do contrato em branco, né? Já para a pessoa ter as expectativas alinhadas com as nossas expectativas, porque, como você mesmo falou, eu acho que o alinhamento é o que salva o problema entre nós, porque acaba que a pessoa acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, então a gente precisa ter aquilo. E outra coisa, às vezes você fala abacate, a pessoa entende abacaxi, então tendo alguma coisa inscrito, eu até aconselho, olha, tá aqui o nosso contrato, leva para um advogado da sua confiança, para revisar e ver que realmente está te protegendo. Então, sim, aí já estamos no segundo passo, que é com nossa equipe de investimento ter esses contratos e essas expectativas alinhadas. E aí, depois disso, a gente vai executar a obra, né? Você vai, nesse processo, você vai executar a obra e aí vem vários subcontractos, talvez ali a primeira parte, talvez da demolição. É um subcontrato. Não, mas aí tem um passo ainda. Vai lá, vamos lá. Para pegar o permit, você também tem que apresentar o contrato. Entendi. Quando eu vou lá pegar aqui, eu tenho a licença de Construction Supervisor, então quem pega o permit sou eu. E para pegar um permit, cada cidade tem as suas leis, mas o estado tem uma lei em geral. E uma delas é você tem que levar um contrato dizendo quanto a obra vai custar. Certo? E esse contrato... com a pessoa que vai fazer a obra e com a pessoa que, no caso, eu, que sou o supervisor, que vai fazer a obra, e o proprietário. Muitas vezes eu sou o proprietário e o supervisor, mas mesmo assim eu tenho que levar um contrato dizendo que a empresa de investimento comprou a casa e está contratando a empresa de construção para fazer a obra. Entendi. Certo? Então tem que ter isso, porque é outra coisa pública. Quanto a pessoa gastou na casa é público também. Você pode ir lá na cidade e falar assim, olha, eu quero ver quais foram os permits que foram pegos para fazer essa casa. E lá no permit está, olha, o North American Development falou que ia gastar $500 mil para reformar essa casa. E está lá tudo no permit, é para o público ver. Entendi. Tá, e aí depois, aí sim, a gente vai para os subcontractors aí. E aí tem uma variedade. Se a gente ainda não tiver cuidado, a gente começa fazendo... Quem está entrando nessa área agora e tudo... começa fazendo certo, faz ali, vamos supor que você vai ter 10 subcontractors ali diferentes, entre, né, da demolição ao ar-condicionado, ao telhado e tudo, diferente de outros países, pessoal. Igual no Brasil, um pedreiro começa uma casa da fundação, dependendo do interior, e faz até o telhado, a pintura, tudo, até a grade é ele que solda. Né? E aqui é diferente, aqui tem um empreiteiro do telhado, da fundação, é tudo separado. Então, se você não tiver cuidado em uma organização boa,
você começa a fazer os contratos, faz ali de 2 ou 3 e já... Ou então é o seguinte, acaba fazendo na primeira casa, faz o contrato de todo mundo, depois o cara vira amigo, o subcontrato. Não precisa nem de contrato, vamos só escrever aqui na mensagem, tem que ter cuidado. Quais os maiores erros já aconteceu com vocês assim e que vocês acabaram pagando caro por não ter tido esse cuidado com o contrato? É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Que acontece de você ter uma expectativa. Por exemplo, um exemplo... Vamos falar de subcontrato. Então, vou falar um subcontrato. Vamos pegar aqui o eletricista, por exemplo. O eletricista, numa casa você vai ter um chandelier, você vai ter um vanity light, você vai ter esse tipo de coisa diferente. Então, se você não combinar direitinho, ou então você não sabe se quem vai comprar as tomadas é você, ou se é o eletricista, ou se você não sabe que as recess lights... Muitos eletricistas, eles dão as recess lights, outros não. Então, os maiores erros que eu cometi, hoje a gente trabalha muito para não cometer, é exatamente isso. Botar no nosso contrato exatamente o que nós vamos comprar e o que eles têm que fornecer e a qualidade de serviço e o tempo e a forma de pagamento. Porque tem pessoas que esperam que vão pegar um cheque toda semana. Tem outros que 2 pagamentos, tem outros que 3. Então são as 4 coisas do contrato, no caso, o valor, o que eu vou fornecer, o que eles vão fornecer e como vai ser pago. E os nossos erros foram exatamente esse, de fazer, não, tá bom, vai lá e faz. Ou então, já aconteceu o cara falar, tantos mil. Aí quando acabar, ele, não, eu errei no preço, vou ter que te cobrar 5 mil a mais. Aí você fica assim, mas se você errou, a culpa é sua, não é minha, né? Não, mas sabe como é que é? Faz parte e tal. Então, com um contrato, você já tem uma cláusula para se por acaso for ter alguma coisa extra, o extra vai custar tanto, né? Então, esses são os erros. Eu acredito que 90%, talvez até 99,9% das pessoas que estão na construção aqui há alguns anos já cometeram esse erro. E saber que tem que ter dentro do próprio contrato cláusulas, né? Cláusulas que se... Por exemplo, você abriu uma estrutura de uma casa, tinha um contrato. Pode surgir surpresa, mas dentro do contrato tem que falar como vai ser resolvido esse problema, né? Exatamente. Teve algum caso assim de surpresa, por exemplo... Até saindo um pouco a questão do subcontrato, assim, que você abriu, você achou que era uma coisa e você gastou bem mais? Já, ixi, muitas vezes. Inclusive, a gente estava fazendo uma fundação de uma casa, uma reforma de uma fundação de uma casa, e a casa muito velha, a fundação caiu. A casa não caiu porque a gente tinha reforçado bem, mas a fundação caiu. Então, a lateral todinha da casa, da fundação da casa, a gente teve que fazer nova. E isso não estava no nosso plano de trabalho, tá entendendo? Porém, a gente sempre deixa. Ou então a gente procura deixar a gente chama de contingency, um dinheiro que geralmente é 5% do valor. Esse é o nosso caso, 5% do valor da obra para quando coisas igual isso acontecer. Ou então, quando você começa a fazer uma demolição, você vê que a madeira que estava lá no chão da casa ela é muito menor do que ela deveria ser. Então, acontece, assim, até é uma coisa até normal quando você não tenha começado a obra. Então, é muito importante, né, para quem estiver negociando coisas que você não está vendo, você deixar, assim, bem claro que se houver alguma surpresa, a surpresa é para os dois lados. Agora, quanto mais experiência a pessoa tem, menos surpresa ela vai ter. Porque quando você mexe com isso por algum tempo, você já... Não é que você tem um olhar de raio-x, mas você já começa a falar, não, mas espera aí, isso aqui não tá legal. Ou então vamos fazer uma demolição investigativa, que existe isso aqui também. De você chegar e falar assim, não, espera aí, vamos fazer o seguinte, eu vou lá fazer uma demolição para investigar o que está lá. Então nós vamos fazer um contrato só por 2 ou 3 dias, por um valor X, para a gente abrir alguns lugares, para a gente ver o que tem por trás, para a gente realmente poder sentar e negociar no valor certo. Entendi. Vamos mais além ainda. Aí o subcontrato seu, você contratou ele e ele subcontrata de novo. E aí, tem esses casos? Tem. E hoje eu não aceito isso de forma maneira. Inclusive, já tive um problema legal por causa disso, de eu ter passado um serviço para um subcontrato, ele ter subcontratado e a pessoa que ele subcontratou não tinha seguro. E a pessoa que era o funcionário do subcontrato se machucou na obra e me processou.
E para mim explicar que focinho de porco não era tomada, ficou muito caro. Entendendo? Então, hoje, uma cláusula do meu contrato é que não pode ser subcontratado. Hoje, porque quando você começa a subcontratar, além daquele nível da pessoa que está fazendo o trabalho... Subcontrato. Exatamente. E é uma coisa também muito normal. Tem gente que só pega trabalho para subcontrato. Eu não estou dizendo que ninguém que presta serviço para a North American não faça, mas se eu descobrir, eu termino o contrato. É porque tem uma coisa aí também que às vezes você está no mercado... E a gente sabe que tudo é conta. A conta tem que fechar e tem que dar lucro. Você já passou ali sabendo, claro, que você respeita também o cara que ele precisa ter lucro. Mas se o cara passou de novo, a coisa vai ficando... Não vai sair coisa boa, né? Ele tá ganhando em cima... Pra fazer nada. E no meio ali, tipo assim, é muito arriscado. Tem muita gente que vive disso, né? Vamos ser bem claros. É uma coisa normal aqui. Não, mas eu tô falando o seguinte, cara. Você já é um contractor. Isso que eu tô falando. Beleza que se você é um contractor, vai direto com o americano lá, ou com o brasileiro, que seja... Pegou a obra, beleza, você pode subcontratar, é normal. Agora você já pega de um contractor... Você é um subcontratado e vai contratar de novo, então você tem que aprender. O melhor seria, e mais legal, é você aprender a como que faz isso. Você tem que aprender como que faz isso como você tira a licença que o contrato tirou, o CSL, Construction Supervising License, e aí sim você vai posicionar igual um contrato. Agora o cara é subcontrato eu vou te dizer, uma obra grande aí, igual, sei lá, o cassino aqui, ou um prédio enorme, dá até para entender, porque tem alguns níveis Entendi. São os níveis maiores. Mas numa reforma de uma casa, eu acho que a margem que a gente trabalha hoje é uma margem que, no final, a pessoa que vai estar fazendo... De duas, uma. Ou ele vai fazer um serviço ruim, ou ele vai sair no prejuízo. Exato. Então, nenhuma das duas coisas é boa para nenhum dos dois. Porque, inclusive, já teve pessoas que me dão preço de um serviço e falam, não, isso está muito barato. Você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso aqui. Ou você vai abandonar a obra no meio. E é importante ter essa consciência, né, Jason? Ser honesto. Se você quiser crescer realmente, se tornar uma empresa de impacto na comunidade que você está inserida, é ser honesto. Saber que o cara te deu um preço e não querer explorar as outras pessoas. Sabe que o cara, ele pode até fazer, mas ele vai ou tomar prejuízo ou te entregar uma coisa péssima. Então, ter essa consciência, e isso, já que nós estamos falando, o tema é contrato, isso nada melhor do que estar escrito no papel. Né? Até porque você está se protegendo, né? Se você quiser... A gente tem esse termo que a gente usa aqui, vou levar a pessoa na corte e tal. Se você chegar lá, lógico, a palavra vale até um ponto, mas se você chegar na frente de um juiz e falar assim, não, a gente combinou que ia fazer esse serviço e eu fiz e ele não me pagou. Aí o juiz vai falar assim, mas você tem alguma prova? Aí ficou a palavra contra a palavra. Então, é realmente extremamente importante. Eu já cometi muito, muito esse erro de simplesmente passar o serviço sem ter um contrato. Hoje é uma coisa que nós realmente pegamos no pé na North American Development. A gente tem as nossas work orders, que são os nossos contratos. Inclusive, eu entrego junto com a planta pro subcontrato, entrego a planta e o work order para ele poder estudar e falar, lê. Ver o que, você não tem que concordar com tudo, não. Me diz o que você não concorda e vamos negociar. Certo? Porque tudo é negociável, né? Tudo é negociável. Na verdade. E é importante o cara que... A América é generosa, né, cara? Se o cara fizer certo, mesmo que ele é um subcontrato agora, e se ele te fizer certo, ele vai se transformar num contrato, mas a gente sabe que... Se ele quiser. Se ele quiser. Mais de 90%, isso é um número empírico aí, mas eu acredito, pelo monte de gente que eu conversei nesses 5 anos, as pessoas não têm conhecimento, ou tem uma empresa que eles prestam que ajuda eles, igual você faz, ou eles não têm a mínima condição
tu fala assim, nem busca isso, entendeu? De fazer isso. Por isso que você sabe, a gente tá conversando muito. E a América é generosa, né, cara? Então, se o cara realmente ele quiser, ele vai conseguir. E a gente vem conversando isso há quase 2 anos, quando eu te conheci, de criar soluções para isso, né? A gente ajudar não só a sua empresa, nossos parceiros, nossos amigos que estão envolvidos na construção também, mas preocupado com a comunidade toda. Nos Estados Unidos todo, principalmente os brasileiros, porque a gente pensa de uma forma abundante, a gente quer que todos possam ter o mínimo de organização para que eles possam ter as mesmas oportunidades, né? Então é isso. Beleza, o contrato foi lá, fez a obra, o que saiu fora estava escrito no contrato também, ou não, aí tem os problemas, as negociações. E aí depois que a obra está pronta, qual o tipo de contrato, na hora que você deu a última touch-up lá, o último retoque, a partir daí, quais os tipos de contrato que existe? Então, tem alguns pontos. Quando a gente acaba a obra, aqui na nossa região, são várias inspeções, né? Você tem inspeção de rough, inspeção de finish, Certificate of Occupancy. No final da obra eu tenho que submeter um documento dizendo que o valor que eu falei que ia gastar realmente foi o valor que eu gastei. Um documento até assinado pelo advogado e tal, aquela coisa toda. Depois que você fechou aquele permit, com que você acabou tudo, a gente põe os móveis na casa e faz um contrato com a companhia de real estate para vender a casa. Então a gente já tem mais um contrato com a companhia que vai nos representar perante a venda. Entendi. Certo? Aí o corretor, né, vai ter um contrato com a North American Development, hoje seria a North American Development com a Santana Properties, que são duas entidades separadas, apesar de sermos irmãos. Ele vai nos representar, vai representar aquela propriedade perante a venda. E assim que acha um comprador, né? Aí começa tudo de novo com a pessoa que está comprando, traz o corretor dela. E tem mais um contrato que a gente oferece, que é um contrato de garantia. Hoje a gente oferece uma garantia de 3 anos, que é maior do que o que o mercado requisita. E a gente tem um contrato dizendo exatamente o que a nossa garantia cobre e mais exatamente o que a nossa garantia não cobre. Tá, e de forma macro, o que está envolvido nessa garantia? Na garantia, a maioria dos nossos projetos nós estamos fazendo, a gente faz uma full gut demolition, uma full gut remodeling, né? Que a gente vai até os studs da casa, que é bem completa. A gente não cobre equipamento. Por exemplo, a gente cobre, se a lâmpada deu problema, eu não cubro a lâmpada. Mas se a lâmpada deu problema porque o eletricista fez alguma coisa errada, aí eu cubro. Eu vou te dar um exemplo bem claro, isso aconteceu com a gente essa semana. O pessoal comprou a casa da gente, já até passou da garantia, já fazem 4 anos. Eu recebi um e-mail do comprador dizendo que a lâmpada que a gente instalou está dando problema e ela perguntou o que eu deveria fazer. Eu entrei em contato, nesse caso a gente comprou essas lâmpadas com o Home Depot, mandei um e-mail para ela ontem, respondendo que a gente stand by our work e a gente vai resolver esse problema para ela. Já passou o tempo da garantia, já entrei em contato com a empresa que me vendeu as lâmpadas. Falei para eles, eu preciso de não sei quantas lâmpadas. Falei, preciso de tantas lâmpadas. E entrei em contato com o nosso eletricista. Falei, cara, nós vamos precisar ir lá e trocar essas lâmpadas. Porque, apesar de que no meu contrato isso já passou, hoje para mim é importante manter isso com o meu comprador. Então, não é só porque no contrato, eu acho que tem um step maior ainda do que passou o tempo, mas, a gente fez uma reforma na casa, gastamos uma fortuna, a pessoa tem 3 anos na casa e já está tendo problema. Então, isso é um tipo de coisa que no nosso contrato de garantia tem. Agora, por exemplo, se a máquina do ar-condicionado queimar, a gente vai trocar. Só que eu vou ter que entrar em contato com a loja que me vendeu, porque eu não tenho a capacidade de ir lá e consertar aquilo. E é interessante também, né o Jason, porque, querendo ou não, você comprou ali as máquinas de ar-condicionado e fogão, geladeira, uma série de coisas. Ter uma organização dessas garantias, né?
seguro. Eu gosto muito dessa questão de organização de seguro e garantia. O certificado de garantia daquele coisa. Tá tudo organizado numa pasta, na hora certa. É a casa da rua tal, você levanta, tá tudo ali. O que a gente faz, quando a gente acaba uma obra, a gente pega todos os certificados de garantia, mais o nosso, todos os manual da casa, de tudo foi colocado. A gente faz um livro com fotos da casa, com todas as pessoas que trabalharam na casa, o e-mail e o telefone das pessoas que trabalharam na casa. E no dia que a pessoa fecha o negócio, a gente entrega para o comprador. Então, ele não só tem todas as garantias do manual, ele tem contato até o cara que fez o landscaping, do roof, de todos. Todos a gente dá uma lista impressa. Todas as fotos da casa, quando a casa estava da maneira mais bonita, com móveis e tal. Uma foto do nosso time no fundo. Tipo um manual da casa mesmo, né? Exatamente, com o nosso telefone, com o nosso e-mail, com a nossa localização, tudo. Porque a gente quer que a pessoa saiba que ela não está comprando sua casa, mas ela também está comprando um peace of mind. Uma experiência, exatamente. Né? Se tiver algum problema, eles vão entrar em contato com a gente. Claro que a gente não quer que tenha problema, a gente faz tudo da melhor maneira possível para não ter. Porém, se houver, nós estamos aqui para poder resolver o problema que houve. Cara, fantástico. Eu acho que por aí... depois aí você fez o contrato, né, de venda e colocou a casa no mercado de novo, vendeu e aí começa o ciclo totalmente, novamente, né? Começa o ciclo novamente. Cara, ó, pra você ver, a gente pegou uma palavra só, contrato, transformamos aqui em meia hora de conversa. Então eu acho que a gente tem que fazer mais isso, né? A gente tem que fazer mais esses bate-papo, levantando... Eu acho que a gente está sendo pioneiro nisso. Tem muita coisa igual a gente já... Até eu mesmo fico muito ali na história da pessoa e tal. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais em assunto que realmente vai fazer o cara, no final do dia, salvar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e se proteger. E proteger também as pessoas que estão envolvidas ali nessa transação de compra, venda, reforma de uma casa. É isso aí. Obrigadão de novo. Um prazer. E vamos gravar mais assunto que você conhece da coisa. Eu gosto de falar, então é só me convidar. Muito obrigado, Jason. Valeu, meu querido. Obrigado a você. Um abraço a todos. Se você gostou, divulgue para mais pessoas, pelo menos 3 ou 4 ou 5 pessoas. E vai lá no meu Instagram, Jeff Moutinho. Fala comigo que você mandou para outra pessoa. Não precisa provar nada, eu vou confiar em você. E eu vou mandar para você um e-book, Planejamento e Orçamento de Obras na Construção, um e-book de 20 páginas que eu escrevi e você vai cada dia mais aprofundar, mesmo que você esteja na Europa, na África, no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço, nos veremos aí no próximo episódio. Valeu!